Olá, pessoal. A gente gostou tanto dessa ideia de podcast que a gente está fazendo o nosso terceiro agora. Eu estou tão feliz da gente estar com uma presença ilustre aqui com a gente. Eu vou apresentar um pouquinho quem está conosco, e depois eu vou passar a bola para você se apresentar um pouco, porque a gente gosta de ouvir de você a sua história, tá? Mas a gente está aqui com o Ismael dos Anjos. Ele é pai do Francisco, de 11 anos, já corrigi aqui a informação. É jornalista, mestre em fotografia e consultor sobre masculinidades, equidade de gênero e raça. Cofundador do Instituto de Defesa da População Negra, coordenou o projeto Silêncio dos Homens, tocante. Pesquisa e documentário que abordam as construções sociais dos homens no Brasil e dirigiu o curta Origens para o UOL. Em comunicação, atua como diretor de planejamento e estratégia, certo? Certíssimo. Eu tentei cobrir, mas eu quero ouvir de você como é que essa história toda da sua carreira, enfim, sua profissão começou. Ah, maravilha. Obrigado. Feliz de estar aqui com vocês. Olha, eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Costumo brincar que estou expatriado em São Paulo já há 15 anos. Começou com jornalismo. Eu acho que eu sempre fui curioso. É uma coisa que sempre permeou todas as minhas escolhas. Sim. E o trabalho com masculinidades veio nessa esteira também. Quando vim para São Paulo, trabalhei na Abril, então eu escrevi para aquelas revistas clássicas, Playboy, VIP, Alpha. E depois eu fui trabalhar com o Papo de Homem, que era um portal que focava especificamente em masculinidades, tentava falar com o público mais jovem, que essas revistas não falavam. E aí, com base nisso, a gente começou a mergulhar e entender, tá, por que que essas notícias estão funcionando mais com esse público? Por que que as pessoas estão comentando sobre isso? E aí virou um lugar de pesquisa, de entender o que estava acontecendo, o que estava Uhum. acontecendo com os homens, marcas procurando também. Olha, a gente está com dificuldade de falar, como vocês falam. Então, foi um passinho de cada vez, e aí um monte de coisa entrou no meio, fotografia, documentário, por aí vai. Muito legal, muito bom. Aliás, tema necessário, né? Eu vou passar a bola para você começar então, mãe, a fazer as Seja perguntas. bem-vindo. Obrigado. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Que delícia, né? E principalmente eu já vou puxar pelo documentário, que é irretocável, né? Absurdamente bom, né? E que mostrou que muitos homens têm dificuldade de falar sobre emoções e vulnerabilidades, né? Então eu gostaria de te perguntar assim, o que você percebe como a raiz desse silêncio? Hum. É engraçado falar em silêncio dos homens, porque os homens estão falando o tempo todo, interrompendo as mulheres, falando alto. Mas normalmente os homens falam sobre determinadas coisas de determinado jeito. Então ele vai falar de futebol de determinado jeito, ele vai falar de carreira de determinado jeito, ele vai falar das mulheres de determinado jeito. Mas o silêncio emocional normalmente é algo que perpassa os homens de maneira geral. Os homens, a gente fala muito sobre o homem não chora, coisas do tipo, mas se a gente para olhar, o homem também não ama. É muito comum a gente pensar e ouvir dizer, por exemplo, meu namorado não anda de mão dada comigo no shopping, ou meu marido nunca falou eu te amo, ou nunca vi meus pais se beijando. Então, os homens vão aprendendo que emoção não é algo masculino. Como eu brinco que a gente criou uma arapuca pra gente. Algumas das coisas que nos fazem eminentemente humanos, a gente empurrou pro gênero feminino. Por exemplo, a noção de vulnerabilidade. Quem é que a gente apelidou de sexo frágil? Né? Foram as mulheres. Quando a gente pensa quem a gente acha que é emotivo, que está em contato com as emoções, o gênero feminino. Então, nesse sentido, os homens foram criando uma maneira cada vez mais restrita para esse ser homem, e o silêncio emocional é uma das coisas que perpassa e deságua em outras dores, né? Porque se a pessoa não sabe falar, dialogar, ela vai tentar exercitar poder de outras formas, inclusive com violência, por exemplo. E é muito interessante quando muitas vezes você ouve, né, da mulher que o homem, ele não sente, né? Como se ele não sentisse. Não, ele não consegue expressar. É Uhum. diferente, né? Sim, tem até uma condição chamada lexitimia, que é a Aham. dificuldade de colocar o nome naquelas sensações, né? Tem pesquisas que mostram que as mulheres nomeiam dezenas de sentimentos a mais do que os homens. Os homens nem sabem, não tem repertório para identificar o que estão sentindo muitas vezes. É. Eu também assisti o documentário, achei forte e tem depoimentos muito marcantes ali, né? Eu fiquei, assim, pessoalmente tocada. Eu tenho filhos, eu tenho um filho de 19 e eu tenho um filho de 10 anos, os dois meninos.
E, assim, eu queria saber da sua opinião sobre essa nova geração, porque a gente fala de masculinidades como uma construção social aí, né, que chegou no ponto que chegou, talvez. Mas e as novas gerações, na sua opinião? Como é que elas estão trabalhando sentimentos? Elas estão mais abertas? Elas estão falando mais sobre os próprios sentimentos? Eu adoraria ter uma resposta única. Eu sinto que a gente está em lugares diferentes. O que que eu sinto? Os homens, de maneira geral, estão sendo criados da mesma maneira desde muitas décadas. Se a Hum, gente pensa que a gente pega o homem mais machista que vocês conhecerem, uhum, ele vai dizer, se ele tiver uma filha, que ele criou a filha dele para não depender de homem nenhum. sim. Porque nos últimos 50, 60, 70, 80 anos, a luta feminista, desde o sufragismo, desde a participação da mulher no mercado de trabalho, fez com que a noção de criação de mulheres mudasse. E os meninos continuaram sendo criados para serem provedores, para serem fortes, para serem competitivos. E isso ainda está nas novas gerações. Uhum, O que eu sinto que acontece é que essa crise das masculinidades, né, esse lugar, eita, qual é o meu papel? O que é esperado de mim? O que que as pessoas com que eu me relaciono aceitam, né? Porque o que era aceito numa geração anterior é cada vez menos aceito. sim. Esses meninos estão tendo que se haver com isso. Então, as mudanças estão acontecendo, mas podem acontecer, eu noto, né, nas pesquisas, basicamente uma cisão em dois lados. Ou tem meninos que veem isso como uma oportunidade, meninos e homens, tá? Homens adultos Uhum, também, que veem isso como uma oportunidade de rever o que foi ensinado, as crenças que tem. Então, pera, eu também posso fazer isso, eu também posso estar em contato com isso. Isso daqui também pode ser coisa de homem ou coisa do tipo. Ou tem os que vão ser cada vez mais conservadores, retrógrados, no sentido de foi isso que nos trouxe até aqui, é isso que me fez viver, é isso que meu avô era, é isso que meu pai era, é isso que eu vou ser. Então, não acho que tem uma marcha inequívoca de que as coisas estão melhorando. Eu acho que a gente acaba tendo as duas reações, né? Uma reação de aqui tá quentinho, não vou mudar, tô É, não bem vou mexer no aqui, time não que tá vou ganhando. mexer. E outros que falam, bom, esse lugar aqui já não tá seguro, já estão falando que não funciona mais, deixa eu ver o que que tem por aí e tudo mais. Só que aí muitas vezes falta referência, Justo. né? Porque a gente não necessariamente teve exemplos, pensando, eu não tive um exemplo de um pai que é o pai que eu tento ser pro Francisco. Sim. Né? Meu pai era outra coisa, o signo dele era sobrevivência, assim, é isso que Uhum. eu preciso, botar dinheiro em casa e tudo mais. E eu quero ser um pai que cuida, eu quero ser um pai que conversa, então a gente vai mudando aos pouquinhos. É, eu gosto Isso. dessa questão, só um comentário final, dessa referência, assim, se a gente olhar pro pai, como você deu exemplo, daquilo que dá para ser e daquilo que também pode ser mudado. Não deixa de Uhum. ser uma referência daquilo que pode ser mudado também, né? Super. Eu costumo brincar que quando a gente é pai, a gente tem um espelho na nossa frente. E a cada decisão você pode escolher, eu vou fazer o que meu pai fazia comigo ou eu vou fazer diferente. Sim, E a cada vez que você escolhe, vou fazer diferente, de repente, dali a um mês, dali a 2 anos, você já não é a mesma pessoa que estava ali tomando essas decisões no início. Então, e isso ajudou, por exemplo, a curar bastante a minha relação com meu pai, muitos conflitos, muitas coisas. Como pai, eu fui entendendo que ele estava fazendo o que ele conseguia, o que ele sabia, o que ele achava que era o certo naquela época. Agora eu tô tentando errar diferente. Maravilhoso, né? Porque você está falando, inclusive, mas antes de eu completar aqui, a caneca para o nosso convidado. nossa, é verdade. Eu me emocionei aqui com o início, mas é isso, a gente tinha feito uma caneca para você, era para eu ter te Obrigado. dado antes, mas aqui, presente nosso, para você lembrar Maravilha. dessa nossa experiência e a gente para Obrigado. uma forma de agradecer sua presença aqui. Maravilhoso. Obrigado. Mas então, isso que você está falando, eu acho que, nossa, é muito importante, porque isso define masculinidade no plural, Uhum. masculinidades, né? Super. Que não dá para falar de uma masculinidade, né? Como você estava respondendo para a Ju. E dessa compreensão, tá? Que eu acho que isso tem a ver com maturidade também, né? De que esse pai ou mãe, né? Eles são o que eles foram o que eles puderam ser, Uhum. né, como pai ou mãe, mas eles também viveram numa outra época, passaram por outras demandas, né, tiveram outras experiências, têm outras histórias, né, Uhum. fizeram escolhas diferentes, né,
Então, acho que isso é muito, muito importante, muito bacana. Quando você fala assim, eu vou errar diferente, né? Porque acertar, ter garantia de acerto, ninguém tem, né? Você é razão para a terapia dele. Aham. Exatamente, é isso aí. Muito, muito bacana, viu? E que é por isso que é importante falar sobre masculinidade no plural, né? Você define isso. Super. Eu acho que essa é uma das principais coisas que, dentro da minha pesquisa, do meu ativismo, eu tento fazer. Porque eu sinto que a gente ainda, como sociedade, repete alguns mantras do tipo: homem é tudo igual, homem é o gênero que está no poder, o homem está no topo da pirâmide. Tem coisas muito interessantes aí que são com fundo de verdade. Mas eu também posso perguntar de que homem que a gente está falando. Exatamente. Quando a gente pensa, o homem é o gênero que está no poder, o homem está no topo da pirâmide, dificilmente aqui no Brasil você está pensando num homem negro ou num homem É. trans ou nesse lugar no topo da pirâmide. Normalmente a gente está com os marcadores mais normativos possíveis, né? Então, um homem cis, hétero, rico, mais velho, esse está no topo da pirâmide. Os outros muitas vezes são maioria nos cemitérios, nas prisões, em outros contextos. Então, para mim, uma coisa que eu gosto muito de desafiar quando a gente fala no plural é justamente quebrar essa noção hegemônica do que é ser homem e começar a ter outras possibilidades possíveis para esses homens. Se a gente pensa, por exemplo, falando dos meninos negros, é muito comum a gente ver de meninos negros, principalmente periféricos ou com o pai ausente. Se a mãe sai para trabalhar, o mais velho cuida. Não importa se é menino, se é menina, você vai ter que cozinhar, você vai ter que limpar, vai ter que fazer uma série de coisas. Mas depois a gente ensina esse menino que isso não é esperado dos homens. E ele vai desaprendendo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, em vez de ter uma masculinidade universal que responde para tudo, se a gente conseguir falar no plural, de repente a gente tem meninos negros que não crescem tentando sentar numa mesa de poder que nunca vai aceitá-los. Talvez vai ter uma outra referência do que é ser homem e a gente vai ter coisas mais positivas. A gente começa a ter dados, por exemplo, é muito comum que a gente veja que homens trans, por exemplo, quando transicionam, começam a cometer mais violência contra a mulher. E muitas vezes isso parece um contrassenso, mas não. Se a gente entende que masculinidades se expressam muitas vezes de forma violenta, uma pessoa que está tentando ser vista como homem aumenta a chance de usar essa violência como uma linguagem, um pertencimento àquele grupo que usa a violência. Então, nesse sentido, falar no plural para mim é uma das maneiras de começar a colocar essa pulguinha assim, de que homem que a gente está falando. E o pior é que nem é uma conversa nova, né? Se a gente pensar, François Fanon em 1952 escreveu Peles Negras, Máscaras Brancas e está dizendo lá, né? Que quer o homem, que quer o homem negro. Mesmo expondo, ele fala a inimizade dos meus irmãos de cor, direi que o homem negro não é um homem. Mais de 70 anos atrás ele estava dizendo que eu, aqui em 2025, não sou homem? Não, ele está dizendo que eu não acesso a categoria quintessencial do poder de homem no singular. Né? Não sou. A gente nunca teve um presidente negro no Brasil, por exemplo. Então não dá para falar que homem é tudo igual. Sabe? Então Uhum. passa um pouquinho por Isso aí. vale para o feminino também, né? Super. Feminilidades, né? Todas. Eu acho que essa talvez seja uma coisa que a gente possa Sim, fazer eu acho como maravilhoso o que você sociedade. está colocando. É. Interseccionalidade ajuda demais a gente compreender, né, que mulheres são muitas, feminismos são muitos, Essa coisa da sexualidades são mulher muitas. frágil, da mulher, né? Que Sim, depende, dependente, né? Quer dizer, tem sim. também, né? Super. Tem Quando as de pessoas tudo. falam de mulheres entrando no mercado de trabalho, é muito comum que as mulheres negras falam: pera, quando foi que as mulheres negras não trabalharam nesse país? Exato. Sim, sim, Então, a sim. gente precisa falar um pouquinho, tirar do singular. Exatamente, e esse trabalho, né? Eu até vou puxar um pouquinho de novo, né, pro silêncio dos homens, né? Que eu gostaria de saber o que mais te surpreendeu na vivência dos homens que participaram do documentário. Já passo para você. Não, vamos embora, que tá super fluindo. E fica vindo um monte de pergunta aqui, É. Tá bom? mas me corta, Conversa tá, boa é Juju? assim. Olha, muitas coisas surpreenderam. Eu acho que uma das coisas pra gente, quando a gente fez. Porque o documentário é um braço, uma parte, né, do trabalho.
Mas a pesquisa qual e a pesquisa quant deram muito insumo, né, sobre várias coisas. E uma das coisas que mais me marcou é que o dado mais prevalente da pesquisa inteira, que mais homens concordam no Brasil inteiro, lembrando que a gente entrevistou 47 mil pessoas, é que 85% dos homens dizem que foram ensinados que ser homem é ser bem-sucedido profissionalmente. Não tem lugar no pódio para 85% dos homens. Não tem como 85% dos homens serem bem-sucedidos profissionalmente se a noção de ser bem-sucedido fosse o diretor, o CEO. Isso é uma receita para uma série de problemas sociais que decorrem disso. Por exemplo, se a gente pensa que homens muitas vezes, no Brasil, né, o dado é que homens se suicidam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Isso muitas vezes está intrínseco a uma noção de desalento, uma falta de perspectiva. Por que que isso é tão comum, por exemplo? É mais prevalente entre meninos negros, entre 10 e 28 anos, 45% mais chance do que meninos brancos da mesma faixa etária. E por quê? Olha, qual é o sucesso para esses meninos negros? Muitas vezes desescolarizados, muitas vezes sem conseguir alcançar postos de destaque. Por que que muitas vezes a gente vê relatos de homens mais velhos e muitas vezes bem-sucedidos tendo uma crise quando são demitidos, quando a empresa quebra? Muitas vezes os homens constroem a identidade do que é ser homem em torno de algo completamente externo, que é um sucesso profissional, pensando que sucesso poderia ser definido de outras maneiras. Sou um bom companheiro, sou um bom pai, sou um bom marido. Então acho que esse é um dado muito central que organiza vários outros dados que me surpreendeu. Eu sabia que ia ser um dado prevalente, mas eu não imaginei que ia ser o dado mais prevalente da pesquisa. Tem outras coisas, mas esse me surpreende Que até é hoje, o assim. homem pensando sobre a sua própria condição e podendo expressar isso. Isso é maravilhoso, né? É. Eu tô ouvindo você falar aqui da questão profissional, né? Eu trabalho em Uhum, mundo corporativo e acompanho a carreira de muita gente. E essa medida de sucesso, ela é muito particular, né? uhum, Assim, quando a gente fala o que que é ser bem-sucedido, não só na carreira, aí eu falo de vida mesmo. Tem gente que se dá bem na carreira, a medida de sucesso. E aí você me traz que para homens, né, isso é muito prevalente. O homem, ele realmente acredita que ser bem-sucedido tem a ver com uhum. galgar aí posições altas, né, no ambiente profissional. Você tem contato com pessoas, né, que estão trabalhando esse tipo de frustração? Como é que isso acontece na vida real, né? Porque isso é parte de um sonho, mas como é que isso acontece na vida real? Como reposicionar esse sonho, né, e saber Uhum. que sucesso pode ser muito mais do que isso? Olha, eu conheço várias pessoas que estão fazendo de várias maneiras diferentes. Uhum. Eu ainda acho que é meio incipiente, mas tem vários caminhos. Por exemplo, hoje eu sou embaixador da COPAI, que é a Coalizão por uma Licença Paternidade Estendida no Brasil. Ai, que Por que que isso desnecessário esse existe? assunto. As pessoas não sabem, mas a licença paternidade não é regulamentada no Brasil, Sim, né? Na Constituição de 88 está dizendo que, olha, vai ter 5 dias, mas uma lei complementar vai legislar sobre isso. E nunca houve uma lei sim, complementar. Tanto é que no ambiente corporativo, a licença paternidade não sai como licença paternidade, é como se fosse uma licença médica, médica. É. né? Então, que tipo de recado a gente está passando para esse homem? Olha, seu lugar é aqui, no trabalho, não é com a família que está nascendo, não é com a esposa que está passando por um processo de transformação. Hoje eu noto, por exemplo, tem empresas, principalmente multinacionais, que têm licença paternidade estendida, Sim. de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses. O que que acontece aí? Esse líder, por exemplo, o CEO que precisa tirar 3 meses de paternidade, de licença paternidade, ele já começa a entender que, talvez esse horário aqui, que antes eu blocava a agenda de 7 da manhã até 8 da noite, eu quero ter um espaço para buscar e levar meu filho na escola. Uhum. Eu Sim. quero poder fazer outras escolhas. Olha, eu fiquei 3 meses vendo essa criança crescer, surgir no mundo. Por que que agora eu vou ficar afastado e longe? Sim. Então essa é uma das maneiras que eu vejo pessoas mudando. Outra maneira que eu vejo pessoas mudando, principalmente quando eu trabalho com RH, com consultorias, as pessoas falam muito dos candidatos mais jovens, principalmente geração Z, alguns millennials, fazendo entrevista de volta, né? Uhum. Do Sim. tipo, tá, mas e aí, qual é a posição de você sobre isso, sobre aquilo e tudo mais? Então hoje a noção de que eu tô vendendo o meu tempo, alugando o meu tempo, já começa a ter outros marcadores, Sim. né? Do tipo, tá, por que que precisa ser presencial? Como eu faço para poder balancear a minha vida
profissional, com a minha vida fora daqui. Então eu sinto que está acontecendo, existem transformações nesse sentido, mas ainda é muito central, porque, por exemplo, quando a gente pensa que 42% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, mas que na nossa pesquisa mais de 70% dos homens dizem que foram ensinados a ser provedores, essa conta não fecha. Não fecha. É. Então tem muito homem que vai se sentir menos homem se tiver num lar, por exemplo, que é chefiado economicamente por uma mulher. Então o que eu sinto é que a gente está indo aos poucos. A paternidade é um baita gatilho de transformação, Sim. porque a pessoa que começa a cuidar ali de filhos e filhas não quer perder esse lastro, perder esse contato. Mas existem outras também. Por exemplo, mulheres que cada vez menos aceitam, falando de relacionamentos heteronormativos, mulheres que cada vez menos aceitam um cara que só fala de trabalho, que é obcecado consigo mesmo e tudo mais, e que, pô, eu quero um companheiro, eu quero crescer junto, eu quero viajar junto, eu quero viver, Sim. né? Então acho que passa um pouquinho por aí. É. Vai promovendo também essa reflexão, pensando em relacionamentos por parte dos homens, né? Exatamente, nem que seja do tipo, se eu quiser continuar nesse relacionamento, eu preciso rever É. o meu tempo, rever essa dedicação. Acho que a própria noção de tempo é muito interessante. Eu cada vez mais ouço líderes falando de ter calendários compartilhados, né? Porque antes, no calendário físico, né, cada um tinha o seu e tudo mais, e hoje eu vejo as pessoas falando, não, eu tenho o Google Agenda, Sim. que tem a agenda da minha esposa, a minha agenda, a gente vê, eu preciso bloquear, algum de nós precisa buscar a criança, não dá para ser só desse jeito. Então algumas coisinhas estão mudando, mas eu acho que ainda é um pouquinho de cada vez. Mudando para melhor, né? Não, muito bom. É, eu tô com uma pergunta aqui que está também me deixando curiosa, né? Que os estereótipos de masculinidades aqui que a gente tem, né? Como é que afetam a forma como os homens lidam com o fracasso? Fracasso é um tema Uhum, para homens, principalmente, acho que para o ser humano, né? Mas para homem é bastante difícil, né? De uhum. processar, de lidar, de digerir. Com esses estereótipos, como é que isso está acontecendo, né? Olha, esse é um baita tema. Eu costumo mergulhar um pouquinho antes, assim. A gente costuma treinar mulheres para o cuidado, desde a mais tenra idade, né? Então, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente ao redor. E normalmente os meninos são treinados com outro C, de competitividade. Sim, Então os meninos normalmente querem vencer, ou só notam o segundo lugar não existe, né? Eu quero estar no topo, eu quero fazer parte disso e tudo mais. A noção de fracasso, para quem entende que sucesso é medido por vitória, é muito ruim. sim, Porque muitas vezes gera uma crise de identidade. A pessoa não fala eu fracassei. A pessoa pensa eu sou um fracassado. sim, E isso muda bastante na psique, na maneira como a pessoa enxerga. O que eu sinto que os homens costumam fazer, e que é uma prática complexa e que a gente está tentando mudar e vai aos poucos, é tentar desatrelar essa noção de sucesso especificamente desses marcadores que são alheios à nossa vontade, né? sim. Então eu costumo muito falar em processo. Se a gente conseguir focar, você fez tudo que você podia fazer? Você conseguiu trabalhar em todos os pontos, tá atento a todos os pontos? O resultado você não controla, mas o processo você pode controlar. Então eu acho que está indo um pouquinho para aí. É um lugar que eu acredito em trabalhar, mas eu acho que a gente ainda está muito longe, porque a gente ainda cria pessoas pensando na noção de ou tem o primeiro lugar ou tem os que perderam, né? É, Então, e é difícil, uma assim, Como se cultura os competitiva, fracassos, né? como se os fracassos não fizessem parte desse processo, né? aprendizado, De sim. amadurecimento, né? Sim, De chegar lá, Uhum. né? Por tentativas e erros também, né? Só E- não erra quem não faz nada, né? Super. E isso tem muito a ver com o jeito que a gente conta as histórias. Quase sempre, se a gente for pensar nos grandes nomes que a gente ouve e tudo mais, a gente celebra as pessoas pelos sucessos delas. E normalmente quando a gente pensa em biografia das pessoas, contam muito mais os sucessos e tentam colocar debaixo do tapete os fracassos, os erros, as coisas Uhum. controversas. sim. E eu acho que a gente, como sociedade, é uma sociedade que convive muito mal com o erro, né? Até rede Convive social, né? Hoje em dia, rede social é sobre uma estar tudo persona. lindo. É um personagem que a gente coloca lá. Aham. Ninguém traz o que a vida, né, o dia a dia, o que tem Sim. dificuldade, o que eventualmente enfrenta de fracasso. Eu gostei muito dessa sua distinção entre o fracasso, né? Uhum.
o sentimento de ter fracassado e a identidade, porque Uhum. não tem a ver, não te define, né? Na verdade, é só Exato. mais uma etapa que você está atravessando. Se as pessoas enxergassem assim, né? Seria mais interessante. É, vou falar da criançada agora, né? Porque eu, no meu papel de mãe, não vou me conter aqui. Como é que a gente consegue, educar os meninos agora dessa nova geração, sobre essas questões de masculinidades, né? Eu tô pensando numa visão mais saudável a Uhum. respeito disso. Porque na minha experiência como mãe, eu faço o meu melhor. E eu crio eles sozinha. Lógico que eu tenho apoio dos pais, mas eu sou Uhum. separada, né? E eu trago ali valores meus e eu acho que eles estão absorvendo esses valores. Mas o meio educa, a escola educa, os pais também educam, Sim. e a gente está aí nessa luta para que essas crianças cresçam saudáveis, né? Então, queria ouvir um pouquinho da sua opinião a respeito disso. Olha, tô nessa também. Bem-vindo ao clube. É, eu adoraria ter uma receita de bolo e ia vender, assim, esse sucesso. Mas eu sinto que tem dois caminhos principais, assim. A gente precisa muito lembrar, principalmente crianças ali na primeira infância, elas são muito pré-verbais. O exemplo carrega muita coisa. Sim, Então, nesse sentido, eu entendo que o passo número um é os homens trabalharem em si. sim, Porque aí, se você, por exemplo, mostra para o seu filho possibilidades, ele vai entendendo que existem alternativas para essa noção do que é masculino. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que já aconteceu comigo, uma coisa ruim e uma coisa boa, para a gente aham, quebrar esse lugar da persona. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, o Cisco ganhou uma camisa rosa que ele se uhum. recusava a vestir. Olha, Eu queria morrer, né? sim, Porque, filho, eu trabalho com isso, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos aí. E tentava vestir, colocava em nada, de jeito nenhum. E eu tava conversando com minha ex-companheira, a Ju, que a gente co-cria o Cisco e uma relação que a gente cuida bastante. E a gente falando, ela falou, então, mas quantas camisas rosas você tem mesmo? Parei, pensei. Eu sempre fui aquele cara da camisa preta, da camisa branca, da camisa azul. o neutro. É isso. E aí eu falei, gente, realmente. Porque eu tava muito pensando, não, alguém na escola falou que o menino não veste rosa. Ou foi a sua mãe, a avó que disse isso. Não, gente, mesmo que alguém tivesse dito isso, se ele tivesse visto o pai de bermuda rosa, de camiseta rosa, isso iam ter duas informações diferentes e ele ia chegar na conclusão dele. Sim, Então ali nos próximos meses foi um tal de camisa rosa, bermuda rosa, meia rosa, para ele poder boa. ver, assim. E depois ele começou a usar essa camisa sem dor, assim, ok, faz parte, assim. Sim, E hoje o que eu tento fazer, por exemplo, é dar acesso a ele, para ele me conhecer. uhum, Então, por exemplo, quando a gente passou pelo processo de separação, o Cisco me viu triste pra caramba, me viu chorando. sim, Também me vê feliz. E é interessante porque ele, por exemplo, hoje, ele ainda tem dificuldade, às vezes, com identificar sentimentos, então é um trabalho. Então, olha, o que você está sentindo, tá, mas por que tá por trás disso e tudo mais. Mas, em compensação, ele não se frustra. Por exemplo, chorar não é uma questão para sim, ele, abraçar não é uma questão para ele. Tá sendo mais uma questão o beijo, por exemplo. Demonstrar amor de uma maneira mais afetuosa é menos confortável. sim. Mas é isso, um pouquinho de cada vez. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa começar a colocar mais homens em posição de cuidado. Se a gente pensa que na primeira infância mais de 95% das professoras são mulheres, esses meninos não aprendem que cuidado é coisa de homem também. É verdade. Se a gente pensa que eles não. Quando a gente vai pensar nas brincadeiras, a gente estimula para as mulheres, meninas desde a mais tenra idade, mamãe e filhinha, professor e aluna, e os meninos estão com brincadeiras competitivas. Se a Sim. gente tem um amigo querido, Leonardo Piamonte, que fala da teoria da bicicletinha. Quando você pensa numa bicicleta, assim, vai numa loja de departamento da vida, qual a principal diferença que vocês veem entre uma bicicleta dita de menino e uma bicicleta dita de menina? Cor, cor. Cor é uma, o que mais? Ó, cestinha. Cestinha, É verdade, não tinha justamente. pensado na cestinha. Cestinha é um objeto de cuidado, gente. A Aham. cestinha é um objeto que está ali na frente da bicicleta dizendo: leva um casaquinho que mais tarde pode esfriar, É, leva uma comida que depois pode ficar com fome, leva uma boneca, você pode ficar entediada. Então é um objeto que faz a menina pensar
em algo além do imediato. Algo que pode acontecer dali a meia hora, dali a uma hora. E a bicicleta do menino tem foguinho desenhado. É isso aí. Vamos aí, acelera, compete. Então, nesse sentido, eu acho que dar alternativas é talvez a nossa principal missão como criadores de meninos, sabe? Sim. Mostrar homens que estão fazendo coisas diferentes, mostrar homens que são cuidadores. E tento muito não chegar na figura também de um super-herói ou de um super-vilão. Normalmente é muito dicotômico, né? Sim. Essa criação. Então, eu acho que dar acesso às humanidades dos homens que estão no entorno é um jeito muito legal, assim. E eu tento fazer isso, seja, sei lá, com arte, com amigos e tudo mais. Vamos ver, vamos ver. Te conto interessante. em breve. E não, muito interessante. Eu tô pensando aqui de uma experiência, na verdade, que eu tive de conviver com uma pessoa que, num outro trabalho que eu tive, tinha uma executiva, mas ela era de outro país. E ela era casada com um rapaz que ele era artesão, ele vivia de arte mesmo, e cuidava dos filhos. E ela era a executiva que trabalhava na empresa. Isso em outro país. Lógico que acho que a gente não vai Uhum. entrar na discussão profunda aqui, o quanto o nosso país está maduro ou não a respeito disso, mas esse é um modelo, por exemplo, que é muito raro da gente ver, né? Esse formato, aliás, de família é muito raro da Super. gente ver. E se seus filhos viram isso, eles começam a entender, olha, dá pra ser que nem esse pai aqui. É. Isso também é uma Super possibilidade pra frutíssimo, mim. né? Então, acho que é isso. A gente deixa de ter uma história única. Que é um Aham. risco muito grande pra gente continuar reproduzindo questões problemáticas, assim. Eu queria até Legal. puxar um pontinho aí ainda, né? Fazendo um gancho com o que está sendo falado, né? Dessa possibilidade também, né? Desde criança e depois, né? No decorrer do desenvolvimento, do homem poder mostrar vulnerabilidade, né? Uhum. Porque nessa coisa da competição, de não poder errar, então ele vai para a vida íntima com alguém com essa mesma, com sangue Uhum. nos olhos, né? Sim, Não pode broxar, não pode, né, dizer não, não né? Ele pode tem que estar falhar. Não pode falhar. disponível, exatamente, não pode falhar, né? Fracassar. A gente Fracassar, volta lá pro conceito do fracasso, né? exatamente, né? É o medo do fracasso, Uhum. né? Então, acho que essa é uma parte importante, né? Que eu gostaria de te ouvir um pouquinho também, desse Super, medo da vulnerabilidade, né? super. De aparentar qualquer vulnerabilidade, né? Uhum. A própria noção de como a gente constrói as relações em sociedade diz muito, né? Se a gente pensa, por exemplo, que durante muito tempo a gente usa a palavra conquista. Conquista, gente, vem de um lugar muito de um vencedor, um derrotado, alguém mandando, dominando outra pessoa. Então é um marcador muito grande de como a gente enxerga as Alguém que relações. merece o troféu e alguém que Não merece. não Não vai nem vai ter, tocar, né? Não vai chegar nem exatamente. perto, né? E aí, nesse sentido, se a gente pensa nisso, nesse viés de competição, nesse viés do não falhar, nesse viés de ser dominante, isso é uma receita para dar errado. Desde o não achar o clítoris, porque não é importante, não tô aqui para outra Aham. coisa, não é importante, até, por exemplo, coisas como, eu sempre brinco que tem dois homens na vida, né? O que brocha ou o que tem ejaculação precoce. Algum dos dois, alguma das duas coisas vai acontecer e talvez as duas. E isso são sinais de uma ansiedade muito grande, uma vontade de performar, um receio que não está comunicado e uma tentativa de, nossa, preciso impressionar, preciso isso, e vai dar num outro problema, né? Porque aí muitas vezes os homens não aprendem a respirar, que é Sim, uma das principais coisas que pode ajudar nesse processo. exatamente. Então, eu acho que é só mais um canal em que esses problemas se expressam, sabe? Sim, Porque se o cara não se olha, não reflete sobre si, não cuida, como que ele vai cuidar de outra pessoa? Como ele vai ter generosidade o suficiente para ter escuta, para perguntar o que se quer ali? Então, acho que é mais um campo em que isso se expressa, sabe? E, poder admitir infelizmente, até que às vezes, né, tá mais com sono, mais com vontade nossa, de fazer uma bela refeição, né, do que até sim, partir ali para uma relação íntima, né? super. Tudo bem, né? Não tem problema, né? Não é só a mulher que pode falar, né? Que está cansada, que está com dor de Uhum. cabeça. A mulher tem mais facilidade, né? De Não, falar não sei se tem sobre o mais que ela está facilidade. sentindo. Não, de dizer o que ela está Sim. sentindo, né? Eu acho que não vai dar, né? Não Uhum. tô,
tô com dor de cabeça, tô com qualquer coisa, né? O homem, ele não se permite a fazer isso, né? Assim? Ah, porque tem um marcador de Sim, que homem é você se você está recusando. exatamente. O que que isso quer dizer? Isso gera uma série de dúvidas, tanto nele quanto nas pessoas que estão ao redor, né? Do tipo, será que gosta de mim? Será que tem outra pessoa? Será que o que está acontecendo? Né? E são histórias bem marcadas, assim, por uma noção muito única de como as coisas deviam funcionar. E essa Uhum. noção, por exemplo, de recusar sexo ou recusar uma coisa, muitas vezes isso remete à infância, assim. Eu sempre falo que muito antes da gente ter uma orientação sexual, a gente já ouve gay ou bicha como se fosse um xingamento Sim. e não, sei lá, com 6, 7 anos. Então a gente já está impregnado, assim, que, olha, não posso correr o risco de ser percebido como menos homem, né? Então, e esse é um marcador terrível e que influencia muito, assim. Então, e isso acontece mesmo nas relações homoafetivas, por exemplo. Nas relações homoafetivas é muito comum da gente ver relatos de uma hipermasculinização, que é assim, nem conversar, nem saber o nome, entrou de baixas calças e tal, não sei o quê, que é um lugar de tipo, cara, vou só, é só sobre isso, é só sobre a penetração, ou é só sobre esse lugar de poder. Então, muitas vezes também desumaniza pro outro lado, né? Então são caixinhas que a gente foi criando e que a gente tem muita dificuldade, acho, de criar outros horizontes. Uhum. Eu acho que isso aqui já é muito importante para a gente falar sobre esse tema, né, de masculinidade, a gente colocar esse assunto na mesa, né? Quando começa a se Uhum, falar sobre isso, a gente já está melhorando em algum sentido, porque a gente tira do invisível, né? Ah, assim existe, mas espero. ninguém sabe muito bem o que que é, né? Eu tô pensando aqui para essas pessoas que estão vendo aqui a gente conversar ou te acompanham também. é, e estão querendo trabalhar essa questão de reconhecer os sentimentos, falar sobre sentimentos para esses homens, né? Uhum. Qual seria um bom começo, um bom caminho aí, né, para eles começarem a entender conceitos e se melhorarem? Porque quando a gente fala de sentimento, a gente só fica melhor, né? Na minha Uhum. opinião. Olha, eu acho que um passo é não terceirizar isso, né? Sim. Então não cabe aí as mulheres colocarem mais um pratinho e educar os homens que estão ao redor e tudo mais. Acho que um jeito é buscar, por exemplo, assistir O Silêncio dos Homens ou assistir outras coisas, ler outras coisas, ajuda bastante, assim, porque acho que conhecimento Sim. é sempre uma maneira da gente ir mudando a nossa cabeça, mudando o jeito de pensar. Mas o jeito mais simples de todos é fazer boas perguntas. E pode ser no seu ciclo de amigos como está hoje. Em vez de chegar e perguntar a mesma coisa de sempre para aquele seu amigo que você só pergunta: e aí, você viu o Corinthians ontem? Você viu o Palmeiras? E não sei o quê, nananã. Faça uma pergunta diferente. Ou como estão as coisas na sua casa? Uhum. Quando você faz uma pergunta diferente com presença, a chance de você receber uma resposta diferente com presença é grande. E aí da próxima vez você já tem um assunto diferente, porque a pessoa vai responder: putz, tá difícil lá em casa. Uhum. Não tô conseguindo conversar tão bem com a minha companheira. Chego, meus filhos estão assim, assim, não sei bem o que fazer com isso. Na próxima vez você já vai perguntar: e tal coisa? Resolveu? Caminhou? O que que você fez? Ou aquele seu amigo que vai te ouvir vai se identificar e vai falar: também passei a mesma coisa? Ou também está acontecendo? É muito comum, e isso é uma coisa que já me chocou e hoje não me choca tanto, é notar, por exemplo, e aí eu volto, por exemplo, na questão do suicídio, quantas vezes eu ouvi homens dizendo: eu não fazia ideia que ele estava passando por isso, É, ou eu não sabia disso. Gente, porque a gente não faz perguntas. não pergunta. Quando a gente pergunta para a pessoa, por exemplo, chega de manhã, se vê, o que que a gente pergunta normalmente? A gente pergunta: tudo bem? É, Tudo bem, gente, já é uma pergunta completamente direcionada, porque quem é que responde não? justamente. Sempre vem sim, e você? E Aham, aí acabou a conversa. automático. Não é um como você tá? É, Como estão as coisas? O que que você fez esse final de semana? São perguntas que já vão no automático. Então, fazer boas perguntas e sair do automático, eu acho que é um bom para casa, assim. é. E exercer, acho que você trouxe, quando você escuta, né, a resposta genuinamente, né, quer saber como a pessoa tá,
ali já entra um exercício de empatia também, né? Porque Uhum. você começa a entender o lugar do outro e isso aflora sentimento, assim. Sem dúvida. Mas eu acho que essa coisa do começar fazendo boas perguntas é, Sim. é um conselho simples e muito importante, Sim, né? e é um exercício aí para ampliar repertório, que era Uhum. o que você estava falando antes, né? Sim. Porque falta Conhecimento. repertório, né? Tem que ter, né? Mas tem que ter uma oportunidade para que isso aconteça também, né? É. Maravilhoso. Não, e conhecimento, para quem a gente estava falando de poder, o homem e essa relação que tem com o poder, para mim, conhecimento é uma forma de poder, né? Então, Sem dúvida. vamos lá, tem esse caminho também, se você quer ser poderoso, né? Sem dúvida. O papo tá super bacana, assim, a gente tá falando sobre coisas muito interessantes e para mim, particularmente, tá sendo super rico. Mas a gente tá com uma plateia aqui hoje, né? Nosso podcast hoje tem uma plateia, aqui também é novidade. E eu acho que o pessoal tá bem curioso e quer também fazer algumas perguntas. Podemos abrir para o pessoal Bora falar lá. também? Bora lá. Muito bom. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né, escutando esse papo tão construtivo. E eu queria aproveitar a experiência, né, os estudos do Ismael, para falar um pouquinho sobre o comportamento, né, e como é que a gente reeduca as mulheres que são machistas, que criam filhos machistas e às vezes reforçam os comportamentos machistas dos seus parceiros, né, das suas parcerias. Obrigada pela oportunidade. Como você chama? Eu sou a Mariane. Mariane, baita pergunta. Obrigado. Olha, a primeira coisa que eu diria, assim, eu não costumo dizer que existem mulheres machistas. Eu acho que existem mulheres que podem reproduzir o machismo. Porque o machismo é uma questão estrutural que demanda esse poder e elas não acessam esse lugar que o patriarcado oferece, assim. Mas que eu sinto que tem várias coisas. Uma delas é, que não depende delas, que é tirar o lugar de sobrecarga que muitas vezes essas pessoas experimentam. Porque quando a gente pensa em mães repetindo um comportamento machista, ensinando para os filhos coisas machistas, muitas vezes elas estão sozinhas, sobrecarregadas, sem a possibilidade de ter tempo para parar, pensar e o que eu quero fazer aqui? O que eu quero falar aqui? O que eu posso fazer de diferente aqui? Então, nesse sentido, eu acho que um passo é um passo social difícil da gente criar condições para que essas mulheres possam fazer escolhas diferentes, possam caminhar nesse sentido. Individualmente, enquanto a gente não consegue construir isso como sociedade, eu acho que é tentar sair desse automático mesmo. Porque muitas vezes a gente pega a referência do meu pai era assim, meu irmão era assim, então eu vou tentar fazer isso desse jeito. Escuta mais, vê o que vem da criança, tenta deixar as coisas mais abertas, tenta não cortar, assim, é muito comum a gente ver, por exemplo, às vezes um menino vai brincar com a boneca e alguém vai tirar Sim. da mão. Não, deixa, vê. O que pode acontecer? Sabe? É aprender a ser pai, é aprender a brincar, é outra coisa. Então acho que a gente tentar estar mais presente é o caminho que a gente mais consegue. Mas infelizmente tem, acho que, toda uma estrutura social que deveria colaborar para isso, né? Se a gente pensa que a gente tem mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão, imagina quantas outras têm o nome na certidão, mas não tem o pai presente. Para mim é ruim dizer que é mais uma responsa das mulheres criar uma geração de meninos melhores, assim. A gente sabe que quem tem dor tem pressa e elas acabam fazendo isso, mas tento não jogar mais essa carga ali, assim. Sim. Tudo bem, Ismael? Bom dia, eu sou Mariana, eu sou urologista e, obviamente, meu público maior, ainda que tem a questão, né, que são as mulheres também, que vêm com as outras disfunções, mas o meu grupo, grosseiramente, é participado de homens, né, e a minha questão sempre foi, dentre os homens, essa frase que você colocou, a gente tem dois grupos de homens, ou os que têm ejaculação precoce, ou os que têm impotência. Né? Não tem aquele homem que não está disposto naquele dia e essa necessidade, tanto para as mulheres quanto para os homens também, de ter que justificar. Eu não quero porque eu não quero. Uhum. Eu não estou com dor de cabeça, eu não estou disposta, eu quero me alimentar, né? Mas eu não quero porque eu não quero. E o trabalho que essa questão da sexualidade, acho que essa conversa, acho que não existe, talvez entre as mulheres, se isso fique um pouco mais marcado, né? A gente conseguir falar das dificuldades das relações em casa, e vocês talvez não. E eu coloco no meu consultório que é essa que eu acho a maior conversa, né? Que entra um pouco no quadro, talvez, eu sempre tento não tangenciar a misoginia, Uhum. né? Mas a questão para a mulher, olhando essa questão da vulnerabilidade masculina,
pra gente é muito fácil participar da relação sexual, obviamente, não colocando situações abusivas, de estupro e de outras coisas, né? De relações não consensuais. Mas para os homens, pra gente é fácil participar. Porque a gente fala da questão fálica, né? Somos uma sociedade fálica, então a gente está trabalhando com penetração, Hum. né? E se a gente olha por isso, eu participo porque eu sou um lugar a ser penetrado. Não dependo de potências. E aí começa já a questão da virilidade, que é, para a relação acontecer, tá totalmente na mão do homem. Ele tem que ter uma ereção. Se ele não tem, ele não participa. A gente esquece de todos os outros vieses e de todas as outras coisas que são qualidade da relação. E como que fica essa conversa entre vocês? Porque eu coloco, aí eu peço sempre para trazer a parceira, ou o parceiro, geralmente não tem muito essa queixa, eu vou ser muito Uhum. sincera. Mas a parceira para falar em que momento você se torna vulnerável. E eu me coloco nessa posição de mulher, de ser uma mulher falando com uma mulher para que ela se sinta confortável e não entre exatamente nisso. Eu não quero porque eu não quero, porque sempre o homem que não quer, ele tem uma outra relação, ou ele não se interessa por mim, e eu perco o meu valor como mulher, porque eu não fui desejada, eu não despertei a ereção. Como que é essa conversa da sexualidade para vocês? Nossa, é uma não conversa na maior parte do tempo. A gente vem de uma cultura em que a iniciação sexual dos meninos durante muito tempo era uma iniciação sexual que era quase feita à força. Que era um homem mais velho levando o menino num prostíbulo para se iniciar. Nesse sentido, não existe a figura, por exemplo, de um homem mais velho, responsável, são, perguntando: você tem alguma dúvida? Você quer conversar sobre? Olha, você pode se sentir assim, se quiser saber alguma dica. Não existe isso, né? Hoje isso foi substituído muitas vezes por uma introdução à sexualidade que é via pornografia. Ou via uma pressão social para fazer algo. Então essa não conversa gera esse espaço para dor, para esse espaço de mais um silêncio específico. E quando eu penso, por exemplo, nessa coisa da impotência versus a ejaculação, é muito marcante que são duas situações que normalmente derivam de um não que não foi dito, né? Um não me sinto bem, não estou pronto, queria dar um tempo, agora não. Não, eu preciso, tá? Eu preciso fazer. Nesse sentido, o que eu acho que tem acontecido, felizmente tem muita gente boa estudando sexualidade, tentando avançar nesse campo, criar espaços, por exemplo, tem o trabalho dos Consent Labs, que são rodas de consentimento das pessoas aprendendo a dizer sim, aprendendo a dizer não, aprendendo isso que eu estou fazendo é para mim, para o meu prazer ou é para o prazer da outra pessoa. Então existem ferramentas que estão sendo postas, mas eu acho que elas ainda são muito insuficientes ou têm pouco lastro. Então a gente acaba repetindo esse lugar da não conversa, esse lugar de talvez do poder e tudo mais. Até a própria compreensão, como você disse, do que é sexo, né? Se a gente pensar que existem vários tipos, né, de sexo, se a gente for pensar naquela classificação que tem sexo energético, que tem sensual, que tem a parte mais física, mas que também pode ter a parte mais kink, né? Enfim, existem várias maneiras de explorar a sexualidade e muitas vezes para o homem está restrita a noção de ter um falo ereto e penetrar e ejacular. Então, por exemplo, a noção de um orgasmo seco é uma coisa que muitos homens não entendem. A noção de que um sexo não penetrativo também é sexo, né? Então, sexo oral também é sexo. Eu me irrito muito com a palavra preliminar. É uma coisa assim. Preliminar do quê, gente? Preliminar já é sexo, o que a gente muitas vezes chama de preliminar, né? Já é uma interação sexual. Então, eu gosto mais do que rola no inglês, né? Que é foreplay. Antes de brincar, a gente faz alguma coisa, que pode ser conversa, pode ser perguntar os desejos, pode ser perguntar os limites. Então, eu sinto que ainda falta muita coisa, tá? Eu gosto muito do trabalho de algumas pessoas. Tem uma galera, por exemplo, o André,
O Edu, do Tantrika Flow, que é uma galera que tenta trabalhar Tantra e faz trabalhos para homens. Tem o Marcelo, que faz trabalho para homens que se relacionam com homens. Alexandre Amaral faz rodas de conversa. Tem várias pessoas trabalhando, assim. Se eu for falar, o Cláudio Serva tinha um projeto específico, ainda tem para homens. Então tem algumas pessoas trabalhando, mas ainda é raro, né? Se a gente for pensar, não sei como é no seu consultório, mas quando um homem procura um urologista, normalmente é porque alguma coisa deu errado, né? A gente não, quando a gente pensa, sei lá, a gente leva uma menina pro ginecologista, quase um default ali, porque olha, você precisa saber disso, você tá crescendo. Não, a primeira vez que eu fui no urologista foi, meu Deus, tá doendo, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Vou ir para resolver um problema. Então não é uma conversa, não é um lugar de aprendizado, de troca. Olá, meu nome é Ana Carolina, sou médica. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do papel da internet, para poder reforçar um pouco essa questão dos estereótipos de gênero. Então, eu não sei se é impressão minha, mas ou se está sendo mais visto, mas está tendo muito essas discussões, muitas pessoas falando livremente na internet. Então, o homem provedor de sucesso, esse que você falou, né? Na verdade, do homem branco cis e da mulher que tem que ser provida e ser cuidada, enfim, cuidar do lar. Obrigada. Olha, a internet, e aí eu vou vestir meu chapéu de comunicador, né? A gente, na faculdade de comunicação, a gente estuda muito o Marshall McLuhan, que fala que o meio é a mensagem. E nesse caso, a gente precisa lembrar que a internet é só o meio. Ela não é a mensagem. O conteúdo a gente bota e faz lá, e a gente, por conta de algoritmos e tal, tem experiências muito diferentes na internet, né? A tendência é que a gente tenha muito mais viés de confirmação, que a gente veja muito mais o que a gente já concorda, o que a gente já explora do que qualquer outra coisa. Nesse sentido, eu sinto que a internet tem um papel, muitas vezes, de amplificar vozes que não necessariamente são as melhores, e às vezes amplificar vozes boas. A gente tem debates hoje, e eu acho isso muito legal, acontecendo publicamente, que antes só aconteciam a portas fechadas. Então tem conversas e propostas e trocas que eu acho que são muito positivas. Ao mesmo tempo, a gente tem discurso de ódio, pessoas digitando uma coisa que jamais teriam coragem de falar na sua frente e tudo mais. Então rola isso para essa conversa de masculinidade, para essa conversa de gênero, na mesma medida. A gente tem pessoas ali que a gente nem sabe. Pode ser um menino de 13 anos sentado atrás de um computador lá, falando barbaridades que a gente não sabe. Ao mesmo tempo, alguém recebendo essa mensagem e entrando numa espiral, num parafuso de dor, de outras coisas. Nesse sentido, o que eu tento fazer é cuidar da minha atenção. A gente fala muito em comunicação que a atenção é um bem finito, né? Por mais que a gente tenha muita coisa, muito conteúdo, muito ruído, muita coisa acontecendo, a gente precisa pensar no papel de curadoria disso. O que a gente está lendo, o que a gente está vendo, com o que eu estou gastando meu tempo. Nesse sentido, um papel preponderante é que a gente consiga dizer não para as coisas, dizer não gostei, não quero ver, desligar ali. Não é simples, né? A gente está ali viciado naquele aparelhinho, assim. Mas eu entendo, por exemplo, o meu trabalho sem a internet não existiria da maneira como ele existe. A pesquisa que a gente fez com 47 mil pessoas, ela foi feita porque foram pessoas com acesso à internet. Uma pesquisa de 47 mil pessoas no Brasil, nenhuma pesquisa eleitoral é desse tamanho, sabe? Então é uma coisa muito legal, porque a gente conseguiu, e depois com o Consórcio de Informações Sociais da USP, pegar essa e fazer casar com a população brasileira. Então é uma pesquisa com 95% de grau de confiança, margem de erro de 2%, e isso sem internet não seria possível. A gente faria, sei lá, uma amostra de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, se muito. Então tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu só acho que a gente precisa começar a ser mais criterioso. Para quem eu sigo? Quem eu tô dando a minha atenção? Por que eu tô curtindo isso aqui e não tô curtindo aquilo ali? Então acho que é um pouco por aí, assim. Não é simples, Nossa, mas eu tô acho tentando. Internet. fundamental o que você está falando, né? É. Porque eu acho que a questão é o uso que se faz desses recursos
tecnológicos, né? E a gente pode se beneficiar muito deles, né? Uhum. Como você acabou de trazer esse exemplo, maravilhoso, né? E eu costumo dizer o que você tá, né? O que você acabou de falar aí, que hoje o nosso grande desafio é separar aquilo que nos acrescenta, aquilo que nos serve, daquilo que tem que sair da frente, Uhum. Não, e só um né? comentário sobre a questão da internet, assim, eu sempre falo e falo para os meus filhos também. A internet tem uma coisa muito legal que é garantir alcance. Ela Uhum. vai, se você quer alguma coisa, que alguma coisa atinja muita gente, a internet vai garantir esse alcance. A má notícia é que é pro bem ou pro mal, Uhum. né? Então tem que tomar muito cuidado, assim, pode chegar muita coisa também pra gente que são coisas extremamente absurdas, Sim, né? sim. E a gente, sabendo como o algoritmo hoje funciona, como atrair, aliás, os melhores conteúdos, Uhum. tem que se responsabilizar por isso também, né? Eu não vou ficar curtindo besteira se eu quero receber coisa boa, né? Uhum. Sim. É isso aí, só um comentário, que a coisa É da isso internet é mesmo. muito especialista na internet, isso aí me deixa um pouco preocupada. Muito especialista de tudo, É né? muito difícil falar não sei. Hoje Aham. não, A gente é né? uma geração que não fala não sei. Porque tá tudo lá. Você tem que ter uma opinião sobre tudo. É. Então, Ai, Ismael, promete que você volta. é só me chamar de novo. Gente, que delícia! Que delícia! Eu tô aqui com tanta coisa, eu falo assim, ai, mas eu queria ainda falar isso. Eu queria também falar um pouco mais a respeito do que foi falado em algum momento aqui, né? Que delícia, né? Não, demais. Eu acho Super que esse é o feliz. momento, assim, né, que eu acho muito, muito gostoso, que é de o assunto nos provocar, Uhum. né? Então eu me sinto provocada, né? E isso vai rendendo aqui, né? Vai rendendo mais e mais, né? Eu acho que toda provocação, ela é muito útil, né? Ela é muito produtiva, né? Uhum. Então, provocou, nossa, tem mais. É isso Tem aí. mais coisas aqui, né? Mas a gente tem um tempo, então eu tenho que, né, dizer que foi assim um prazer inenarrável. Primeiro eu quero saber, foi bom para você? Muito. Ai, que delícia! Então nós temos que Bastidores da repetir assessoria mesmo. tá lá assim. Você promete Esse é o que momento liga mais- depois? Ligo, a gente conversa. Adorei, adorei. Maravilhoso. Que delícia tê-lo aqui conosco, um prazer assim imenso mesmo, mas eu gostaria que você falasse do seu projeto, tá? É o projeto do Instituto de Defesa da Proteção Negra, né? E outros assuntos que você quiser deixar aqui como mensagem, agradecendo de coração. Obrigado, obrigado. Olha, tem muita coisa acontecendo. O IDPN, Instituto de Defesa da População Negra, é uma ONG que a gente treina advogados e advogadas negras para defender pessoas negras. A gente baseado no Rio, mas agora a gente está expandindo, fazendo litigância estratégica também. Então já temos mais de 500 famílias, já tiramos mais de 50 pessoas presas injustamente. Então é um projeto do coração. E ultimamente eu estou num projeto com alguns amigos que ainda não dá para contar completamente, mas é um mergulho principalmente em meninos e homens negros. Eu acho que o melhor jeito de dizer é que esse é o único grupo minorizado da população. E grupo minorizado, gente, e não minoria, é um grupo que, ainda que seja uma maioria numérica, não tem o poder. Dos grupos minorizados da população brasileira, esse é o único que nunca teve uma lei própria. Então a gente tem leis para garantir acesso e proteção às mulheres, a gente tem lei para garantir acesso e proteção às pessoas com deficiência, e por aí vai. Quando se trata de arcabouço legal, o homem negro é só homem no Brasil. Só que quando a gente pensa que 47% não termina o ensino médio, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, que as meninas negras são a maioria entre as vítimas de feminicídio. A gente precisa focar nisso. Então, hoje em dia, uma das minhas coisas é tentar criar uma inteligência de dados para provocar políticas públicas para meninos e homens negros, porque não dá para a gente avançar como sociedade deixando alguém para trás, preparado para matar e morrer o tempo todo. Então, é mais ou menos aí que minha cabeça tá. Maravilha. Aí fica o gancho, então, se tem esse projeto que ainda está nascendo, mas vai ter conteúdo para trazer, vamos ver se a gente marca um retorno, que a gente sempre gosta de convidar para uma sessão 2, de repente. Então, do meu lado também, muito obrigada, foi muito legal, foi muito rico.
me provocou aqui pessoalmente em algumas questões que eu também acho que todo mundo precisa pensar, né, um pouquinho sobre esse tema. Então, foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Até a Obrigada. próxima. Até a Até a próxima. Obrigada, gente.